Você gosta de histórias de terror? Olá, eu sou Adriana Bisutti, professora e coach. E hoje nós vamos falar desse clássico do terror do século XIX, Drácula, de Bram Stoker. E é mais uma dessas obras que prendem o leitor do começo ao fim. A obra é inspirada em um personagem real da Romênia, conhecida como Vlad Tepes, que é o Empalador. Esse conde ficou conhecido como alguém muito cruel, porque ele torturava e matava seus inimigos por esse sistema de empalar, ou seja, transpassar o corpo do indivíduo com uma estaca. O apelido Drácula, ou Drácula, como nós conhecemos, foi herdado do pai, significa filho do Drácula, que fazia parte de uma organização chamada Ordem do Dragão. Essa ordem era formada por um grupo de cavaleiros que defendiam o imperador, a cristandade e a ameaça turca. Drácula, no latim, é entendido como dragão, daí Drácula, mas no romeno de hoje, Drácula significa o diabo. A história começa quando Jonathan Harker é contratado pelo conde Drácula para adquirir um imóvel em Londres. E para resolver esse negócio, Jonathan precisa ir ao castelo do Drácula. Logo de cara percebemos o ar de mistério e suspense quando ele chega à região de Cárpatos e os habitantes dali, sabendo que ele ia visitar o conde, ficam muito assustados. Alguns até pedem para ele que ele não vá, ou que pelo menos ele não vá naquele dia, que parece que é um dia meio sinistro em que as portas do inferno estão abertas, algo assim. Conforme ele está a caminho desse lugar, ou mesmo durante os dias que ele passa ali, coisas muito perturbadoras vão acontecendo. É preciso observar que, a princípio, o Jonathan parece um convidado no castelo, e conforme os dias correm, ele vai se sentindo mesmo um prisioneiro, até porque o conde começa a meio que obrigá-lo a escrever algumas cartas para o seu empregador ou para sua noiva, dizendo que em determinado dia ele voltaria, mostrando que estava tudo bem. E na verdade ele sente que não. Uma das partes mais aterrorizantes ali, logo nesse começo do livro, é quando ele desobedece o conde e dorme fora dos seus aposentos. Ele dorme ali num sofá, numa biblioteca, e quando ele percebe, ele está sendo atacado por 3 mulheres muito sedutoras, mas também com intenções muito malignas. Um outro ponto é quando Jonathan está fazendo a sua barba e o conde chega por trás e coloca a mão no seu ombro. E ele fica assustado porque ele não havia percebido o reflexo do conde no espelho. E olha a sequência dessa cena. Entretanto, nesse mesmo instante, notei que o leve corte havia sangrado e o sangue escorrera sobre a pele do meu queixo. Coloquei de lado a navalha e me virei para procurar um algodão. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos se transfiguraram, brilhando com lampejos de uma fúria demoníaca, e abruptamente ele estendeu as mãos crispadas a fim de agarrar minha garganta. O livro destaca alguns aspectos do imaginário popular que nós consideramos até hoje. Enquanto está no castelo, Jonathan não vê Drácula durante o dia. E depois de um tempo ele percebe que o cidadão dorme em um caixão. A criatura do mal se mostra fragilizada pelo crucifixo, como vemos nas releituras até os dias de hoje, assim como pelas restas de alho, pela água benta, a hóstia consagrada e outros artefatos cristãos. Também aqui encontramos o mito de que o vampiro só pode entrar na casa quando convidado por alguém. A descrição que temos de Drácula é também bastante conhecida. Eu já o conhecia por intermédio da descrição de outros. O rosto cor de cera, o nariz aquilino sobre o qual a luz do luar formava uma linha esbranquiçada, os lábios rubros entreabertos, deixando à mostra seus brancos e aguçados dentes, e aqueles mesmos olhos vermelhos que tive a impressão de ver ao pôr do sol.
Outros personagens vão aparecendo, como Mina, a noiva de Jonathan, que depois se torna sua esposa, a Lucy, Arthur, que é um nobre ali da época, seu amigo Kinsey Morris e o Dr. John Seward. Lucy e Mina, a princípio, estão passando um tempo em uma casa de praia num lugar chamado Whitby, e ali começam a acontecer coisas estranhas também. A chegada de Drácula àquele local é marcada por uma intensa tempestade e um navio que passa por ela meio que desgovernado, e quando ele chega em terra, ele chega em terra mesmo, porque ele passa da orla ali do mar e vai invadindo todo o espaço de areia, e dele desce um cão enorme que desaparece, nunca mais é visto. E a população encontra horrorizada o capitão do navio amarrado ao leme e morto. Quando Lucy começa a demonstrar sinais de uma estranha doença, o Dr. Seward, que é amigo da moça e de seu noivo, é solicitado. Como ele não consegue descobrir nada aparente, ele convida também o seu amigo Dr. Van Helsing para dar uma olhada na moça. Ao mesmo tempo, um paciente lunático ali do asilo do Dr. Seward também começa a se comportar estranhamente. Todo esse grupo se reúne então ali na casa do doutor e eles passam a viver uma verdadeira saga para dar fim ao monstro aí, o Conde Drácula. A narrativa é considerada epistolar, ou seja, nós conhecemos a história por meio de trechos de diários, cartas que os personagens trocam entre si e até notícias de jornais. Algumas cenas são bem aterrorizantes. E quando eu li esse livro pela primeira vez, meu marido viajou durante uma semana e eu estava assim, no meio da história. Eu não conseguia parar de ler. E aí eu precisei pedir para ele que escondesse o livro durante essa semana em que ele estaria fora, porque senão eu não conseguiria parar e também não conseguiria dormir à noite. Então foi o jeito que eu arrumei aí para me livrar um pouco dessa história, porque é muito, muito, muito aterrorizante. Algumas curiosidades. O autor, Bram Stoker, se inspirou, além da história do Conde Vlad, aí, que eu já mencionei no começo, em lendas folclóricas sobre vampiros que existem há séculos lá na Transilvânia. E ele se inspirou também em uma doença genética que traz como consequências palidez, crescimento exagerado de unhas e dentes, o retraimento das gengivas e a sensibilidade à luz. Outra curiosidade, em 1922, a Alemanha produziu o primeiro filme baseado nessa história, conhecido como Nosferatu. E outra característica do Drácula que eu já havia me esquecido de mencionar é que surge daí do livro também essa ideia de que ele se transforma em animais, principalmente o morcego. E se você quer aproveitar o Halloween para ler um livro de terror de verdade, eu recomendo Drácula, de Bram Stoker. E até a próxima!